Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amados, hoje é erro do judeu, erro da igreja. Por que erro do judeu e por que erro da igreja? Mas antes que eu fale sobre esse assunto, se você não conhece, você não é inscrito, eu peço que você esteja se inscrevendo, tá? Para você estar conhecendo este canal. Desde já eu agradeço, tá? Toque no sininho de notificações para o YouTube estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike, aqui no rodapé, o que você achou sobre esse assunto. E os demais que eu tenho, já são mais de 400 vídeos pronto para vocês, tá bom? Você pode até deixar no comentário o que você achou e até mesmo uma sugestão, ok? Vamos juntos aprender? Esse assunto é um assunto que eu já tenho no canal. Eu estou fazendo aqui um apanhado e uma reflexão comparando o erro do judeu e o erro da igreja. Vamos comigo? Mas durante o Antigo Testamento, o próprio Deus ordenou que os israelitas construíssem santuário. Velho Testamento. O objetivo era que sua presença pudesse habitar no meio deles. Porque, já vou adiantando, no Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre o rei, profeta e sacerdote, tá certo? Você vai entender depois essa questão. Então a gente chama isso de teofania, na presença de Deus sobre essas três autoridades, tá bom? Êxodo 25:8. Então era necessário que houvesse um santuário, uma arca, um templo. Vocês vão entender isso para o judeu, na época do Velho Testamento. Escuta bem, Êxodo 25:8. Inclusive, dentro do tabernáculo havia um lugar chamado de Santo dos Santos. Ali ficava a Arca da Aliança, que era a representação máxima da presença de Deus entre o povo da aliança, a teofania de Deus, a presença de Deus ali no meio do povo. Então eles se reuniam naquele lugar para adorar a Deus, para apresentar os seus sacrifícios ao sacerdote, para o sacerdote poder apresentar esse sacrifício a Deus, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Mais tarde, o tabernáculo foi substituído por um templo fixo em Jerusalém, tá? Pelo rei Salomão, tá bom? Mas o próprio Salomão havia compreendido que Deus era tão grandioso que ele jamais poderia ser colocado dentro de um templo que ele havia construído. O próprio Salomão, o sábio Salomão, o rei Salomão, entendia o que os crentes, em sua maioria, os evangélicos, não entendem hoje. E até mesmo a liderança, os pastores não entendem. Os padres e outras cocitas más não entendem o que Salomão já compreendia. Ele dizia o seguinte: olha, eu vou construir esse templo, mas Deus é tão maior que tudo isso que aqui não cabe. Não é possível prender Deus. Vamos lá. Nem mesmo o céu, que frequentemente é apresentado nas Escrituras como sendo a morada de Deus, é capaz de contê-lo. Com base nisso, Salomão declarou, olha o que ele declarou na íntegra. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Seria isso possível? Olhando para o contexto aqui. Eis que os céus eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão está dizendo, olha, não é possível. Até mesmo essa grande templo, essa grande casa, essa grande construção, não é possível parar Deus aí dentro. Não tem como reter Deus dentro de um lugar. Aí não é morada de Deus. Aí não é casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. No Velho Testamento, Atos dos Apóstolos 17, do 24 em diante. Então aqui agora, 2 Crônicas 6:18, para você entender o que Salomão estava dizendo com relação a edificar uma casa para Deus, para ele morar.
Tá certo? Então vamos em diante, ou vamos adiante. Então devemos entender que o templo no Antigo Testamento era o lugar onde o nome de Deus habitava, onde a teofania, ou seja, onde Deus manifestava a sua presença de forma especial, sua teofania, presença. Contudo, não podemos perder de vista a verdade de que Deus transcende toda a criação. Deus tem um plano, e esse plano ele foi traçado, e ele mudou dentro desse traçado, dentro dessa história que ele escreveu, o velho e o novo, e a forma como que essas coisas iriam ser, qual o procedimento, como. Então Deus assim o fez e deixou muito claro, mas tanto os israelitas quanto a igreja de hoje cometem o mesmo erro. Vamos lá. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O erro dos judeus. Lembra que eu comentei erro do judeu, erro da igreja? Igreja aqui é templo, igreja aqui é denominação, igreja aqui é instituição dessas que nós temos aqui, que chamam de igreja. Os evangélicos, os protestantes chamam de igreja, uma casa com uma placa e um nome, tá certo? De forma geral, os israelitas entenderam errado as promessas que Deus habitaria no meio deles no templo. Então, eles tentaram limitar Deus, tentando moldá-lo aos seus próprios caprichos, aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento. E não é assim. Nunca foi e não será. Tá? Eles achavam que Deus estava presente apenas em Jerusalém, confinado no templo. Lembra da passagem onde Jesus estava do lado de um poço d'água e chegou uma mulher, uma samaritana, e samaritana não se dão com judeus. Então já começa por aí. E aí eles estão dialogando e Deus fala assim, olha mulher, vai chegar a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não será mais em Jerusalém, não será mais no templo, não será mais no monte, é em qualquer lugar. Onde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está segundo o seu propósito. Então, os israelitas não entenderam isso e os crentes de hoje também não. Aquela mulher ao qual o Senhor estava ali conversando, ela entendeu. Eu creio que ela entendeu o que os crentes não entendem hoje, tá? Então vamos lá. Isso explica o desespero de muitos deles quando o templo foi destruído durante o cativeiro babilônico. Eles ficaram preocupados demais, porque eles não sabiam viver fora do templo. Acontece isso também hoje, da mesma forma, ok? Da mesma forma. Então vamos lá. Então o que aconteceu? Aconteceu isso durante o cativeiro babilônico, tá? Então eles foram ali levados cativeiro, tá? Deixando ali o seu lugar e os templos onde eles adoravam a Deus. No Salmo 137, lemos sobre como eles se lamentaram por Jerusalém e pelo templo, mas não se lamentaram em arrependimento por conta do pecado. É do mesmo forma que aconteceu naquela época, acontece hoje, do mesmo jeito, do mesma forma, tá bom? Então eles não se arrependiam, eles choraram e se lamentaram por Jerusalém e pelo templo, mas não se arrependiam dos seus pecados. Eles se recusaram a adorar ao Senhor numa terra estrangeira ou numa terra estranha, longe de Sião. Então, quando eles foram levados cativo ao cativeiro, eles deviam continuar adorando a Deus, porque a gente adora a Deus com a nossa vida. Adorar a Deus e o louvor que Deus recebe é o cheiro suave de nossas ações. O que você tem feito da sua vida para com o teu próximo? Como é que tem sido a sua vida para com Deus? Essa é a adoração. Esse é o louvor que Deus vai receber ou não. Não é num templo, numa casa, dizendo que aquela casa é a casa de Deus. Vamos aos domingos, vamos adorar a Deus. Vamos na casa de Deus, achando que Deus está ali dentro. Eu quero adiantar para vocês aqui que Deus, na pessoa de Jesus, foi expulso do templo. Vocês não sabiam disso? Ele chegou lá para ler uma parte das Escrituras, que o judeu fazia isso, tá? E ele leu uma parte do profeta.
se não me engano, do profeta Isaías, que dizia que ele havia chegado, ele veio para dar luz ao cego, curar os enfermos, dar sentido à vida, quebrar os muros de separação, restaurar todas as coisas com uma nova aliança, perdoar, renovar, trazer salvação. E eles ficaram muito bravos, porque isso ia contra os seus conceitos. E aí expulsaram ele do templo. Expulsaram Jesus, expulsaram Paulo, expulsaram Estevão, expulsaram Pedro, expulsaram os apóstolos, expulsaram os discípulos, expulsaram os pais na fé, expulsaram os reformadores dos templos. E você querendo encontrar Jesus nos templos? Se de lá eles, que é a causa, já saíram, já não estão mais, o que você está procurando num templo de pedra com a placa escrita o nome? Então, o mesmo erro que o israelita cometeu no passado, hoje a igreja gentílica, a igreja evangélica, também comete, tá? Então, mas por outro lado, havia o remanescente fiel que entendia que Deus não habitava por templos ou em templos feitos por mãos de homens. Então, os verdadeiros crentes como Daniel, Ezequiel, entendiam já isso. Mesmo eles tendo sido levados cativo ao cativeiro, eles entendiam que Deus, eles podiam adorar e louvar a Deus e prestar culto em qualquer lugar. O problema aqui não é o ir a um lugar, o problema é o que se faz nesse lugar ou deste lugar. Ok? Trazendo para os dias de hoje também. Então, por exemplo, continuavam a adorar a Deus mesmo na Babilônia. Os babilônicos levaram cativo o cativeiro o povo israelita. E eles reclamaram, obviamente, claro, mas eles choraram e plantearam por causa de Jerusalém, que era a cidade de adoração, e os templos, ou o templo, o grande templo. E vamos falar aí que o último templo construído lá foi o templo que foi derribado, tá? Em 70 depois de Cristo, como o próprio Cristo havia profetizado, o templo caiu por terra. Só sobrou lá aquela parede lá, o Muro das Lamentações. Inclusive, os judeus não se separam daquele muro. Ô gente que gosta de parede, né? Os crentes também gostam de uma parede. Os crentes usam 4 paredes e o judeu usa uma parede para fazer as suas lamentações, as suas orações. Tá certo? Então, Estevão, por exemplo, eu uso muito Estevão, que Estevão denunciou exatamente esse comportamento. Por isso, ele usou o profeta, eu disse agora há pouco, usou o profeta Isaías. No contexto da profecia, fala justamente do juízo que Deus traria para destruir Jerusalém e o templo ali construído, aonde era o lugar de adoração, e era uma adoração contínua naquele lugar. Tá? Os judeus não gostaram de ouvir o que Deus tinha falado, que Deus não habitava em templos feitos por mão de homem. E já viu o que aconteceu, né? Foi expulsando todo mundo, expulsaram Jesus, expulsaram Estevão, Paulo, e aí foi. Então, na verdade, essa palavra, essa verdade, soou aos ouvidos deles como uma blasfêmia. Tá? Então, o historiador aqui, o Kistemaker, se é que eu estou sabendo pronunciar, esse historiador aqui, o Kistemaker, diz que no pensamento judaico da época, Israel era o centro de todas as nações. E o centro de Israel era Jerusalém, a cidade de Deus. E o centro de Jerusalém era o templo onde Deus habitava. Você está me entendendo? Então o problema, irmãos, não é o lugar em si. Ninguém está proibindo ninguém de ir a um lugar. Mas o que se faz nesse lugar e como se faz. Já que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então eles estavam ali valorizando muito mais o templo do que o Senhor do templo, né? Do que o próprio Deus. Então essa construção terrena, para eles, tinha muito valor. Mas o caráter de Deus e a onipresença do Deus vivo, para eles não tinham tanto valor assim. Eles eram idólatras, como eram idólatras os atenienses de Atenas, porque eles tinham aquilo por idolatria, aquele lugar, tá bom? Então Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Isso não significa, volto a dizer novamente aqui, meu irmão, você pode ir em qualquer lugar, mas adorar a Deus de verdade é conforme está nas Escrituras, tá bom? Então vamos lá, para os finalmente, porque eu já terminei aqui.
Eu queria que você só estivesse lendo lá Hebreus 10, 25, tá? Então não é para deixar de congregar. O que não é para fazer é congregar na igreja. Não se congrega na igreja, porque nós somos a igreja. Então um templo não é igreja. Igreja somos nós. Então é para a gente não deixar de estar reunido com os irmãos, tá bom? Então Deus não habita mesmo nesses lugares. Acabei de citar aqui e você pode até estar aí já sabendo de como as coisas eram. No começo, de fato, a igreja se reunia em casa, em espaços públicos, ao ar livre, nas florestas, nos campos, nas cavernas e etc e tal, tá bom? Eles se reuniam aí em qualquer lugar. Então, independentemente do local onde a igreja pode se reunir, igreja aqui pessoas, tá? Então, onde elas estiverem, seja onde for, que estiverem o nome, adorando o nome do Senhor Jesus, então aí de fato é Mateus 18, 20. Dá uma olhadinha lá, Mateus 18 e 20. Então as pessoas estão fazendo desses templos, não conseguem enxergar a verdade, estão fazendo desses templos lugares místicos, onde neles Deus não se faz presente. Na verdade, até mesmo a nomenclatura templo talvez não seja a mais apropriada para esses lugares. Então que você possa ter esse entendimento de que Deus não habita. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você está me entendendo? Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 3 e 6. Então, de fato, quando a igreja se reúne em um lugar, igreja de pessoas, ali a presença de Deus se manifesta, mas não porque o lugar é sagrado, santo, místico, mas porque o lugar é o lugar aonde os crentes estão reunidos. Então, casa de Deus somos nós, e quando estamos reunidos juntos, ali está, de fato, a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que somos todos nós, reunidos neste lugar, naquele lugar, não importa o lugar. Efésios 2, 22. É isso que eu tinha para você, trazendo algo que já está no canal, era para a gente refletir, é um resumo daquilo que eu já tenho feito para todos no canal. Deus abençoe vocês, a casa de vocês e tudo que vocês estiverem fazendo. Shalom Adonai, e que Deus nos abençoe. Até um próximo vídeo.